Gente, vamos lá. Na cavidade torácica, os principais órgãos mais volumosos, mais importantes, são os pulmões e o coração, né? Que a gente já estudou nas aulas anteriores. E aqui, entre os pulmões, tem aquele espaço, também já estudado, que é o mediastino. O mediastino, se você passar um plano transverso, desde o ângulo do externo até o disco intervertebral de T4 e T5, entre T4 e T5, esse plano transverso, que é um plano assim imaginário, ele vai dividir o mediastino em mediastino superior e mediastino inferior. O mediastino inferior, por sua vez, ele se subdivide em mediastino anterior, mediastino médio e mediastino posterior. Mediastino médio é ocupado principalmente pelo coração, pelo pericárdio e pelos brônquios, né, que já foi estudado. O mediastino anterior, no adulto, ele é ocupado principalmente por tecido conjuntivo, porque em crianças lactentes, ele é ocupado também pelo timo. Mas como o timo atrofia após a puberdade, esse espaço aqui é ocupado principalmente só por tecido conjuntivo. Então, o que falta estudar aqui da cavidade torácica são essas regiões aqui do mediastino superior e do mediastino posterior. São duas aulas, né, pequenas, porque são alguns estudos que até a gente já estudou. E nessa aula de hoje a gente vai estudar o mediastino superior. Ele é ocupado pela traqueia, né, pela parte torácica da traqueia, por uma parte do esôfago, que são assim, os órgãos principais, pelo timo e também pelos vasos da base do coração, que saem aqui, né, na base do coração, e também pelos ductos linfáticos. Os ductos linfáticos, o ducto torácico, como ele percorre aqui também o mediastino posterior, a gente vai estudar só na próxima aula. Hoje a gente vai estudar principalmente os vasos da base, o timo e esôfago e traqueia, que são duas estruturas que a gente já estudou no pescoço, uma vez que elas iniciam no pescoço e vão ter essa continuidade aí no tórax. Então, vamos começar aqui pelo timo. O timo, né, nessas duas imagens, localizado aqui próximo do coração, no mediastino superior, é um órgão que faz parte do sistema linfático. Ele é um órgão linfóide primário. Ele atinge um desenvolvimento máximo na infância, mas a partir da puberdade ele começa a atrofiar, ele começa a involuir. E no adulto não tem o órgão timo, tem umas células químicas, vestígios do timo. Qual é a função do timo? Né? Como é um órgão linfático, ele tem a função de produzir e maturar os linfócitos T. Ele participa da função de defesa, né, de proteção do organismo. Linfócitos são glóbulos brancos, né? São tipos de leucócitos, que são células. Tá mudo, professora, tá mudo. Professora, tá mudo. A senhora começou falando do órgão linfático. Vocês não estão me ouvindo? Melhorou agora, voltou agora, professor. A senhora parou Não, dizendo assim, que o timo é um órgão linfático glóbulo branco. Ele está dando um aviso aqui que a conexão com a internet não está boa. Mas não é. Se a qualidade do som estiver ruim, verifique a conexão com a internet e tente ingressar novamente. Má qualidade da rede. Vamos tentar, porque às vezes oscila aqui a internet. E agora, como é que está o som? Voltou, professora, tá normal. A gente parou de escutar quando a senhora falou que os linfócitos eram glóbulos brancos. Certo. Pois foi só o finalzinho aí. Então, não comprometeu, não. Foi só uma queda rápida aqui da internet. Então, o timo, né, ele faz parte do sistema linfático. Ele é um órgão linfóide primário.
Ele tem essa função de produzir, né, glóbulos brancos, leucócitos, que são linfócitos T, que são células de defesa, e que têm uma maior produção na infância. E além do linfócito T, o timo produz também um hormônio que se chama timosina. E essa timosina também tem essa função de defesa, ela vai estimular o desenvolvimento do sistema imunitário. A partir da puberdade, esse órgão ele começa a atrofiar. Ele vai perdendo, vai diminuindo a sua função e ele vai atrofiando. E ele, portanto, no adulto, como eu já falei, não existe o órgão. A gente não tem o timo como órgão, porque ele é grande na infância, mas como todos os nossos cadáveres são de adultos, a gente não tem o timo lá no laboratório. E o timo, em crianças, principalmente, que ele é um órgão, né, maior, ele vai ocupar aqui o mediastino superior e também o mediastino anterior. Então, ele fica superior e anterior. As relações do timo. O timo, ele se relaciona anteriormente com o osso externo, né? Ele está em contato aqui anteriormente com o osso externo. Posteriormente, ele se relaciona aqui superiormente com a traqueia. Aqui na sua parte média, posterior a ele, vai ter os vasos da base do coração, a aorta, o tronco pulmonar, a veia cava superior, os vasos da base. E aqui inferiormente, ele se relaciona com o pericárdio, que é essa membrana fibrocerosa que reveste o coração. Então, essas aqui são as suas relações posteriores, né? De cima para baixo, traqueia, vaso da base, pericárdio. E aqui lateralmente, o timo se relaciona com a pleura, né? Com a pleura parietal, e essa parte aqui medial se chama pleura mediastínica. Aqui também vão passar alguns vasos e nervos que vão se dirigir aqui para o diafragma, como, por exemplo, o nervo frênico e as artérias e veias pericárdico-frênicas. Então, essa função do timo eu já falei. E o timo, ele é formado por dois lobos, um lobo direito e um lobo esquerdo, que eles têm, assim, uma morfologia assimétrica, desigual. E depois ele vai atrofiando no adulto. O timo, né, como ele tem essa funçãozinha endócrina, também é um órgão endócrino, já que produz um hormônio que é a timosina, como todo órgão endócrino, ele é bastante vascularizado. Ele é irrigado por várias artérias tímicas, ramos tímicos, que elas se originam nessas artérias que estão em torno do timo, como, por exemplo, a artéria torácica interna, essa aqui, de cada lado aqui do externo, as artérias intercostais anteriores, que saem aqui direto da torácica interna, e também a artéria tireoide inferior, aquela que irriga aqui a tireoide. Então, os ramos tímicos são pequenas artérias, se originam dessas três artérias, intercostais anteriores, torácica interna e tireoide inferior. Principalmente as intercostais anteriores, né? Devido assim, à proximidade, tem muito sangue proveniente das intercostais anteriores. E as veias tímicas, elas vão drenar também para a veia torácica interna, né? Veia, para as veias tireoides inferiores e também para a veia braquicefálica esquerda. Lembrando que a veia braquicefálica esquerda, que eu vou falar um pouco na frente, ela cruza aqui o plano mediano, ó, porque ela é maior do que a veia braquicefálica direita. A veia braquicefálica direita e a veia braquicefálica esquerda, elas vão se juntar para formar a veia cava superior. E a veia cava superior está aqui do lado direito. Então, a veia braquicefálica esquerda, ela cruza o plano mediano, passando aí bem próximo do timo, recebendo a maior parte das veias tímicas. Elas vão drenar principalmente para a veia braquicefálica esquerda, mas também para as veias torácicas internas e veias tireoides inferiores. Então, o timo, né, assim, não tem muitos detalhes anatômicos, ele é um órgão bem anatomicamente simples. E a gente vai estudar também aqui no mediastino superior os vasos da base do coração. A veia cava superior, a artéria aorta, o tronco pulmonar, as veias pulmonares, começando aqui pela veia cava superior. A veia cava superior, ela se forma pela junção da veia braquicefálica direita com a veia braquicefálica esquerda. A veia braquicefálica, por sua vez, ela é formada pela junção da veia jugular interna com a veia subclávia, né, de cada lado. Então, aqui do pescoço vem a veia jugular interna,
do membro superior vem a veia subclávia. De cada lado, essa junção, que essa junçãozinha dessas duas veias se chama ângulo venoso. É o ângulo venoso direito e o ângulo venoso esquerdo. Depois a gente vai estudar na próxima aula que os ductos linfáticos, que são chamados de ducto linfático direito e ducto torácico, eles desembocam exatamente nessa junção dessas duas veias. Aí, como tem essa desembocadura dos ductos linfáticos, tem esse nomezinho, ângulo venoso direito e ângulo venoso esquerdo. Então, veia jugular interna mais veia subclávia, elas vão formar a veia braquicefálica direita e esquerda. Veia braquicefálica direita mais veia... Hã? Não. Veia jugular interna mais veia subclávia, de cada lado, vão formar as veias braquicefálicas. Veia braquicefálica esquerda, veia braquicefálica direita. A junção das duas veias braquicefálicas vão formar a veia cava superior. Aí a veia cava superior, ela vai desembocar aqui no ato direito do coração. Como a veia cava superior, ela está do lado direito, a veia braquicefálica direita, ela é curta, e a veia braquicefálica esquerda, ela é longa, e ela cruza aqui o plano mediano, passando anterior à traqueia e também anterior ao tronco braquicefálico. Lembrando que o tronco braquicefálico, ele só tem do lado direito. Então, quando eu vou me referir ao tronco braquicefálico, não precisa eu falar se é direito ou esquerdo, porque ele só existe do lado direito. Mas as veias braquicefálicas, ela tem do lado direito e do lado esquerdo. Então, eu tenho que me referir se é a direita ou a esquerda. E a veia braquicefálica esquerda, ela é mais longa, ela mede aproximadamente o dobro do comprimento da veia braquicefálica direita. E ela se localiza, né? Aqui, a esquerda é maior do que a direita, e a esquerda passa anterior aos ramos do arco da aorta, que são exatamente o tronco braquicefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda, e passa também aqui na frente da traqueia. E elas duas vão se juntar para formar a veia cava superior. Essa figura aqui é a mesma coisa, veia braquicefálica direita, veia braquicefálica esquerda, veia cava superior. A veia cava superior, ela se localiza à direita da traqueia e também à direita da aorta ascendente. Ela fica bem próxima aí da aorta ascendente. E ela termina ao nível da terceira cartilagem costal, onde ela vai desembocar aqui no ato direito, através de um orifício que se chama ósseo da veia cava superior. E ela tem uma relação muito próxima aqui com o nervo frênico, né? Aqui eu falei, quando eu falei o timo também, entre a pleura, por exemplo, o timo e a veia cava superior, vai passar o nervo frênico. O nervo frênico direito aqui nesse caso, mas o nervo frênico, eles vão inervar o diafragma. O diafragma é o principal músculo da respiração, então daí a importância de evitar, né, lesão desse nervo frênico, que vai comprometer a respiração diafragmática. Então, entre os grandes vasos da base do coração, a gente já estudou aí a veia cava superior e agora vamos estudar a artéria aorta. A artéria aorta, ela emerge do ventrículo esquerdo e quando ela emerge do ventrículo esquerdo, ela emerge em direção ascendente, né, subindo. Aí, quando ela sobe aqui, se chama aorta ascendente. A seguir, ela vai fazer um arco, assim, ela vai desviar para a esquerda e um pouquinho para trás, e essa curvatura é o arco da aorta. E depois ela vai descer aqui posterior ao coração, atrás do coração, que é a aorta descendente. Então, começando estudando aqui a aorta ascendente. Ela começa no ósseo da aorta, que é lá onde vai ter a válvula aórtica. Inicialmente, ela é intrapericárdica. O pericárdio, ele reveste o coração e também as raízes dos grandes vasos da base do coração. E a raiz é o iniciozinho do tronco pulmonar, da artéria aorta, da veia cava superior. Então, essa parte inicial dela é intrapericárdica. Ela tem cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Todo mundo já viu a aorta lá no laboratório. Ela tem mais ou menos assim a espessura de um polegar, né? Mais ou menos internamente 2,5 centímetros. Né? Então, uma artéria muito calibrosa, já que é a única artéria que
vai sair aqui do coração com o sangue oxigenado, para distribuir, né, para todo o corpo, através das suas ramificações. E os únicos ramos originados na aorta ascendente são as artérias coronárias. Tá? Aqui a artéria coronária esquerda, a artéria coronária direita, são os únicos ramos originados na aorta ascendente. O coração, já comentei isso na aula, ele é revestido internamente pelo endocárdio, e apesar dele estar cheio de sangue, muito sangue oxigenado, aquele sangue não nutre o miocárdio. Por isso, na hora que a aorta emerge do coração, os primeiros ramos que ela origina é para o próprio coração, né? Para manter a vitalidade, a integridade do coração. Então, são as artérias coronárias direita e esquerda. Aí, a seguir, a aorta vai fazer essa curvatura aqui, que é o arco aórtico, é o arco da aorta. Ele se inicia atrás da segunda articulação externo-condral, né? Às vezes, os alunos ficam com dúvida nessa abreviatura. Segunda articulação externo-condral direita. Ela vai começar aqui atrás da articulação. Ela curva-se superior, quando ela curva para cima, ela curva em direção posterior e para a esquerda. É como se ela curvasse aqui nessa direção, para trás e já indo para a esquerda. E ela vai passar sobre a raiz do pulmão esquerdo, ou seja, sobre o pedículo pulmonar esquerdo, que é onde tem o brônquio, a artéria e a veia pulmonar. O brônquio principal, então ela cruza por cima do pedículo pulmonar esquerdo. E ela se liga através do ligamento arterial, aqui, a artéria pulmonar esquerda. O que é esse ligamento arterial? É uma comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar esquerda, que no embrião é um ducto, é um canal que passa sangue, porque a circulação fetal é diferente da circulação depois do nascimento. Porque quem respira e oxigena o sangue fetal é a respiração materna. Então, a mãe respira, o sangue materno vai entrar através do cordão umbilical no feto. E quando esse sangue arterial entra lá no feto, ele mistura do lado direito para o lado esquerdo. A gente já viu que um local de passagem do sangue é o forame oval, que comunica o átrio direito com o átrio esquerdo. E um outro local de passagem de sangue, comunicando o sangue do feto como um todo, é aqui entre a artéria aorta e a artéria pulmonar esquerda. Então, é um ducto que passa sangue. Esse ducto se chama ducto arterial ou arterioso. Tem livro que chama arterioso. Aí, ao nascimento, aquele ducto, que é permeável, que passa sangue, ele fecha. Quando ele fecha, vai ficar só um cordãozinho fibroso. Aí se chama ligamento arterial. Então, lá no laboratório, em todos os corações, quase todos, tem esse ligamentozinho bem claro lá. Ele, no embrião, é um ducto que vai passar sangue, comunicando a artéria aorta com a artéria pulmonar. E o arco da aorta vai originar 3 artérias: tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda e artéria subclave esquerda. O tronco braquiocefálico, posteriormente, ele vai se bifurcar em artéria carótida comum direita e artéria subclave direita. Ou seja, no final, ficam 2 artérias subclaves, né, um para cada membro superior, e 2 artérias carótidas comuns, que vão subir aqui para irrigar metade da cabeça e pescoço. Só que esses 2 ramos do lado direito, eles emergem da aorta fusionados numa artéria única, que é o tronco braquiocefálico, para só depois se separarem. E do lado esquerdo, essas 2 artérias, elas já emergem separadas, né, completamente independentes. Então, tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda, artéria subclave esquerda, são os ramos do arco da aorta. Aí a mesma coisa, tronco, artéria carótida comum esquerda e artéria subclave esquerda. Então, o tronco braquiocefálico é o tronco, é o ramo, né, mais calibroso do arco da aorta. Até no slide de vocês eu tinha colocado antes maior, mas gerava uma certa, porque ele não é maior em comprimento, ele é maior em volume de sangue, digamos assim. Aí eu até substituí para botar mais calibroso, né? Ele é o mais grosso, ele é o mais calibroso, que recebe mais sangue. Ele se localiza posterior ao manúbrio e também a veia braquiocefálica esquerda. Tem. E se localiza anterior à traqueia. Ó. Ele passa aqui, cruza aqui o plano mediano, passando bem na frente da
traqueia. Tem essa relação muito próxima aqui com a traqueia. E o tronco braquiocefálico, ele se bifurca. Normalmente, quando a gente fala tronco, um vaso sanguíneo chamado de tronco é uma artéria. Só que é uma artériazinha curta que, antes dela irrigar qualquer estrutura, ela já se ramifica. A gente já estudou o tronco tireocervical, o tronco costo-cervical, o tronco braquiocefálico. Na cavidade abdominal, a gente vai estudar um tronco bem importante, que é o tronco celíaco. Então, são artérias curtas, que ela logo se ramifica antes de irrigar nenhuma estrutura. Então, o tronco é sempre artéria. E eu já tinha falado que o tronco braquiocefálico, como ele só existe do lado direito, eu não coloco direito. O nome dele é só tronco braquiocefálico. Está aqui mostrando a veia braquiocefálica, né, passando, veia braquiocefálica esquerda, passando na frente do tronco braquiocefálico. Aí a segunda artéria aqui é a artéria carótida comum esquerda. Ela fica um pouco mais posterior do que o tronco braquiocefálico e ela vai ascender, né, para irrigar a cabeça e pescoço. E o terceiro ramo mais posterior é a artéria subclávia. A artéria subclávia esquerda, ela também vai emergir aqui e vai irrigar o membro superior. Só que quando ela se dirige para o membro superior, ela vai dar algumas artérias que vão irrigar também cabeça e pescoço, como, por exemplo, a artéria vertebral, que é uma artéria bem importante, que vai irrigar a artéria cerebral posterior, vai dar origem à artéria cerebral posterior, e também o tronco tireocervical, vai irrigar algumas estruturas aqui do pescoço. O tronco pulmonar é sangue. É, mas é uma artéria. Ele é uma artéria. É, porque o tronco pulmonar, ele sai do coração, então é artéria. Só que é a mesma coisa, é um troncozinho curto, não bombeia sangue para ninguém, tronco. Aí na hora que ele se bifurca, aí ele vai originar as artérias pulmonares. É sangue. É sangue venoso, mas é uma artéria. Hã? São. Porque só os vasos pulmonares é que tem o contrário do sangue. Artéria pulmonar, sangue venoso. Veia pulmonar, sangue arterial. Né? Sim, eu já ia falar exatamente. E na circulação fetal também os vasos umbilicais. Isso. A subclávia, ela vai originar 4 ramos, né? Subclávia. 4 ramos colaterais. Ela vai originar a torácica interna, que a gente estuda muito agora, vai originar a artéria vertebral. A artéria vertebral, ela sobe aqui no pescoço e ela entra no forame magno, junto com a medula, e vai irrigar o encéfalo. Ela vai originar as artérias cerebrais posteriores. Artéria do cérebro são cerebral anterior, cerebral médio e cerebral posterior. Então, ela origina cerebrais posteriores. Aí tem 2 troncozinhos, tronco tireocervical e tronco costo-cervical. Aí a subclávia, né, ela saiu aqui e passou abaixo da clavícula, daí o seu nome. Quando ela passa aqui abaixo da clavícula, ela vai originar a artéria axilar. Então, o ramo terminal da artéria subclávia é a artéria axilar. E ela origina 4 ramos colaterais: vertebral, torácica interna, tronco tireocervical, tronco costo-cervical. Tá? E também aqui do mediastino superior, a gente vai estudar 2 nervos importantes que passam aqui, né, na proximidade desses vasos, da base do coração, que são o nervo vago e o nervo frênico, 2 nervos assim, extremamente importantes. Nessa figura aqui, você está vendo aqui ó, o nervo vago do lado direito e aqui o nervo vago do lado esquerdo. O nervo vago, todo mundo sabe que é um nervo craniano, é o 10º par de nervo craniano, que se origina lá no bulbo. Depois que ele se origina no bulbo, ele, né, dentro da cavidade craniana, ele vai sair da cavidade craniana por um foramezinho, que se chama forame jugular, e ele passa aqui no pescoço junto com a artéria carótida comum e com a veia jugular interna. Eles passam os 3 coladinhos, ó. Veia jugular interna, nervo vago e artéria carótida comum. Inclusive, eles são revestidos por uma membranazinha que se chama bainha carotídea. Então, eles vão formar o feixe vasculo nervoso cervical do pescoço. As 3 estruturas principais assim, de artéria, veia e nervo do pescoço. Nervo vago, veia jugular interna e artéria carótida comum.
E o nervo vago, assim, inicialmente aqui, ele se localiza um pouquinho atrás, lateral à artéria carótida comum. Está mostrando ele aqui de cada lado. Na figura só não está mostrando a veia jugular interna. E ele vai descer, né, do pescoço para o tórax. Aqui, já no interior da cavidade torácica, ele vai originar o nervo laríngeo recorrente. Só que o nervo laríngeo recorrente do lado direito, ele vai passar aqui abaixo da artéria subclávia. Aí depois ele vai passar entre a traqueia e o esôfago, no sulco traqueoesofágico, para chegar lá na laringe, sendo o principal nervo da laringe. Do lado esquerdo também vai passar o nervo vago, vai originar o nervo laríngeo recorrente, só que o nervo laríngeo recorrente, do lado esquerdo, ele vai passar abaixo do arco da aorta. Aí ele vai recorrer, ele vai voltar, mas também vai passar pelo sulco traqueoesofágico para chegar lá na laringe, mais acima. Ou seja, o nervo laríngeo recorrente do lado esquerdo, ele é mais longo, porque ele desce mais, ele vai mais, ele começa aqui mais embaixo. E o nervo laríngeo recorrente do lado direito, ele é mais curto, porque ele já recorre, ele já volta mais superiormente. Então, eles têm essa origem diferente do lado direito e do lado esquerdo. Não a origem, exatamente, o trajeto. Os dois se originam do vago, mas ele vai passar por baixo da artéria subclávia do lado direito e por baixo do arco da aorta do lado esquerdo. E aí, posteriormente, o nervo vago, ele continua aqui descendo, ele vai passar posterior à raiz do pulmão. O que é a raiz do pulmão? É aquele pedículozinho formado pelo o brônquio principal, a artéria pulmonar e veias pulmonares, além de outras estruturas, né, menos importantes. Porque nessa região, aqui também, do mediastino, vai passar um outro nervo, que é esse aqui, que é o nervo frênico. O nervo frênico já é um nervo que se origina em nervos espinhais. Nervo vago é nervo craniano. Nervo frênico é nervo espinhal. Ele se origina dos nervos cervicais C3, C4, C5. Tem os nervos espinhais, cervicais, aí tem o plexo cervical e os nervos C3, C4 e C5 vão formar o nervo frênico. Aí o nervo frênico, ele é um nervo também bem comprido, ele passa aqui, ó, na frente do esternocleidomastoide, do músculo, aí ele vai descer aqui entre a pleura e a veia cava superior, depois entre a pleura e o pericárdio, e ele vai inervar principalmente o diafragma. Ele é o nervo do diafragma. Ele é um nervo misto, ele tem fibras motoras e fibras sensitivas. As fibras motoras vão determinar a contração, a motricidade do diafragma. E as fibras sensitivas vai dar sensibilidade no diafragma, mas também contribui com a sensibilidade da pleura e do pericárdio. Então, a área sensitiva, além de sensibilidade do diafragma, também contribui com a sensibilidade do pericárdio e da pleura. Então, é um nervo bem importante para a respiração e também para a sensibilidade dessas estruturas aí. O soluço é uma contração involuntária do diafragma. Pode ser uma lesão do nervo frênico, uma compressão. Às vezes, por exemplo, o paciente tem um câncer de mediastino, aí aquele câncer, né, está aumentando e aí está comprimindo o nervo vago. Aí a pessoa, às vezes, tem soluço, assim, recorrente toda hora. Então, soluço, ejacular, tudo bem, mas um soluço persistente, aquelas pessoas que é soluçando o tempo todo. Aí já vem, já pode fazer o médico já vai suspeitar de alguma compressão desse nervo, né? Porque não é lesão mesmo assim de transecção, mas mais uma compressão, fica estimulando, fica, né, com aquela contraçãozinha involuntária. Ele vai contribuir com a sensibilidade da pleura, do pericárdio e do diafragma. E a parte motora, pleura e pericárdio não tem parte motora, porque é membrana, né? Aí a parte motora é só para o diafragma.
E quando esses dois nervos, eles passam aqui no pescoço, né, assim, próximos um do outro, aí eles vão descer. Quando eles vão descendo aqui na cavidade torácica, o nervo vago, ele passa posterior ao pedículo pulmonar. E o nervo frênico passa anterior. Então, assim, porque eles são bem parecidos no cadáver, na cirurgia. Como é que você sabe qual é um dos dois? É pelo trajeto. Porque o vago passa posterior ao pedículo, né, os brônquios, artérias e veias pulmonares, e o frênico passa anterior a essas estruturas. Por isso é que nessa figura, esse aqui que eu vejo, ó, é o frênico. Aí o vago, ele passa mais posterior, ele passa mais escondido. Ó, o vago, ele vai passar aqui, aí daqui ele vai ficar mais escondido. E o frênico, ele fica aqui mais superficial, porque ele é mais anterior. Então, são dois nervos bem importantes que se localizam aí no mediastino superior. Aqui a mesma coisa, está mostrando aqui nessa figura, está mostrando só o vago, passando aqui, ó, por trás do brônquio. E lembrando que o vago, como ele vai contribuir aqui com a inervação do esôfago, do estômago, quando ele vai descendo aqui no esôfago, ele, né, inicialmente, ele é direito e esquerdo. Aí, quando ele vai descendo aqui, aí ele muda assim de posição. Aí ele fica anterior e posterior. O nervo frênico esquerdo, ele vai dar o tronco vagal anterior. E o nervo frênico direito, ele vai originar o tronco vagal posterior. E quando chega lá embaixo, a gente chama tronco vagal. Então, o tronco vagal anterior é a continuação do nervo frênico esquerdo. E o tronco vagal posterior é a continuação do nervo frênico direito. Como? O tronco vagal anterior. E o direito, o tronco vagal posterior. Porque o vago é o único nervo craniano que ele vai inervar vísceras torácicas e abdominais. Aí ele passa, né, aqui junto com o esôfago, no hiato esofágico do diafragma, e vai inervar o estômago, o fígado, o pâncreas, os intestinos. Ele vai inervar a maior parte dos órgãos abdominais, ele tem um limitezinho, ele inerva até a flexura cólica esquerda, que é uma estruturazinha do colo, entre o colo transverso e o colo descendente. Porque a parte pélvica de bexiga, por exemplo, de órgãos genitais, ele já não chega mais. Porque aí o sistema nervoso parasimpático, ele é crânio sacral. Aí essa parte inferior já é nervos sacrais. Tronco vagal é anterior e anterior. Não, nervo vago. Hã? Eu falei, hã? Não, pois deleta tudo. Não, vago. E ninguém falou nada. É porque a gente, às vezes, a gente fala uma coisa e pensa outra. Mas vago, gente, pelo amor de Deus. Ó, aqui é o vago esquerdo. O vago esquerdo vai formar o tronco vagal anterior. O nervo vago direito, o tronco vagal posterior. Meu Deus, não. Pois desculpa aí, eu estava nada de frênico. O frênico, ele só vai até o diafragma. Pronto, acaba no diafragma. E o vago é quem vai descer e vai inervar as vísceras abdominais. Essa é uma imagem anterior mesmo, está olhando de frente. Aí aqui são as cavidades pulmonares, foi removido o coração e os pulmões, aí você vê aqui é o esôfago, aqui a aorta torácica, né? E o vago aqui. O frênico, nessa figura, ele está mostrando só aqui em cima, ó. Mas ele já não está mostrando aqui aparecendo assim no mediastino mesmo. Isso. Nervo vago, pelo amor de Deus. Deleta, que eu falei vago. Tronco vagal do vago. E também no mediastino superior se localizam, né, parte da traqueia e parte do esôfago. A gente já estudou esses dois órgãos porque eles começam no pescoço. Só que eles começam nessa parte aqui bem inferior do pescoço, uma vez que eles iniciam a nível da sexta vértebra cervical. O pescoço são 7
eles já iniciam ali ao nível da sexta vértebra cervical. Aí, tanto traqueia como esôfago, eles vão descer aqui para o tórax. Traqueia vai terminar ao nível da quinta vértebra torácica, mas o esôfago vai continuar, vai passar pelo diafragma, no hiato esofágico e vai entrar no abdômen. Então, o esôfago, ele tem parte cervical, torácica e abdominal. E a traqueia só tem região cervical e torácica. Então, a traqueia é um tubo cartilaginoso e membranáceo que começa no pescoço, em continuidade com a laringe, e termina no tórax, onde ele vai se dividir nos dois brônquios principais. Mede de 9 a 15 centímetros de comprimento, dependendo da estatura da pessoa. Normalmente, pessoa mediana, né, de estatura mediana, eles têm 12,5 centímetros aproximadamente. 12,5 centímetros. E tem um diâmetro de 2,5 centímetros. Então, mais ou menos aquele diâmetro ali da aorta, que dá para você botar assim o polegar, do diâmetro do polegar. Conduz o ar, né, da laringe até os brônquios, e ele se localiza aqui no mediastino superior, a traqueia. Inicialmente é bem mediano, é bem aqui ao meio, mas quando vai descendo aqui, tem o coração e a aorta do lado esquerdo, ele desvia um pouquinho para o lado direito. Por isso é que o bronco principal direito, ele é mais curto, e o bronco principal esquerdo, ele é mais longo, porque a traqueia é mediana, mas quando ela vai descendo, ela vai se desviando para o lado direito. A traqueia tem relações importantes, né? Por exemplo, aqui com a glândula tireoide, o istmo da tireoide se localiza anterior à traqueia. Aqui à direita e à esquerda, ela se relaciona com, além da tireoide, com o arco da aorta e também com a artéria carótida comum esquerda. E à direita, anterior e à direita, com o tronco braquiocefálico e com a artéria carótida comum direita. E a relação posterior da traqueia é o esôfago. O que tem atrás da traqueia é o esôfago. Inclusive, a parede posterior da traqueia, aquela parede membranácea, mole, ela fica, né, justaposta ao esôfago, e durante uma deglutição, o esôfago empurra um pouquinho essa parede, já que é uma parede mole, membranácea. A estrutura da traqueia, já estudamos isso aqui, é formado por anéis traqueais, que são anéis incompletos de cartilagem hialina, que ele tem essa forma de ferradura, o livro vai chamar forma de ferradura, e esse anel ele está só anterior e aqui lateralmente. E eles são unidos entre si através de ligamentos anulares, essa partezinha aqui laranja. Essa parede posterior mole, desprovida de cartilagem, se chama parede membranácea. Parede membranácea, ela tem mucosa, tem fibras elásticas e tem também esse músculozinho aqui, ó, essa partezinha vermelha, que se chama músculo traqueal. É um músculo liso e, portanto, involuntário, que quando ele se contrai, ele vai diminuir o calibre da traqueia, né? Vai fazer uma constricção da traqueia. E quando ele relaxa, ele vai fazer uma dilatação da traqueia. É controlada aí também pelo sistema nervoso simpático, que dilata, e o sistema nervoso parasimpático, o vago, que faz contrair, constricção. E a traqueia, aqui inferiormente, quando ela vai se bifurcar nos brônquios, ela forma uma elevação aqui interna que se chama carina. Então, aqui, quando o médico, por exemplo, vai fazer uma broncoscopia, né, que ele entra com aquela cânulazinha com uma câmera na ponta, aí ele vê aqui, ó, a parede interna da traqueia, vai descendo, aquela cânulazinha, e vê aqui a carina. Aí a carina, ela é uma elevação interna que depois vai dar origem aos brônquios principais, direito e esquerdo. Você já vê aqui os brônquios. E a carina, ela é importante para dar diagnóstico, porque em algumas situações, principalmente oncológicas, a carina, às vezes, ela muda assim a sua forma. Aqui, inferiormente à carina, tem uns linfonodos. Aí, quando a pessoa tem, por exemplo, câncer de mediastino, esses linfonodos, eles aumentam, né, de volume, e a carina, ela fica assim meio irregular, ela fica assim lobulada, porque os linfonodos ficam comprimindo ela. E aí é importante, porque às vezes a pessoa faz um exame, uma broncoscopia, para ver outra coisa,
Aí o médico vê a carina assim meio irregular e já pode solicitar outros exames, né, para pesquisa de câncer, por exemplo, de mediastino. E o esôfago é um outro órgão que ele ocupa aqui no tórax o mediastino superior e também o mediastino posterior, já vai descer aqui atrás do coração. É um tubo fibromuscular que une a faringe ao estômago, medindo cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento e que passa nessas três regiões, no pescoço, no tórax e no abdômen. Por isso, ele é dividido em esôfago cervical, esôfago torácico e esôfago abdominal. E a função do esôfago é conduzir o bolo alimentar lá para o estômago. Então, vamos falar só sobre o esôfago torácico, se localiza no mediastino superior e no mediastino posterior. Se relaciona anteriormente, aqui mais superiormente, com a traqueia. Aí, como a traqueia desvia para o lado direito, ele vai se relacionar aqui com o bronco principal esquerdo. Então, a relação dele de contato, de proximidade, é com o bronco principal esquerdo. Se relaciona também com a artéria aorta e com o pericárdio. O esôfago fica atrás do coração, né? Atrás do pericárdio. E posterior ao esôfago tem a coluna vertebral. O esôfago já fica bem próximo aqui à coluna vertebral. Como a coluna vertebral torácica, ela é assim côncava para frente, né? Como aquele corcundazinho, aí fica assim, e o esôfago passa mais retinho, fica um espaço entre o esôfago e a coluna vertebral, que se chama recesso retroesofágico. Fica atrás do esôfago, por isso retroesofágico. E o hiato esofágico é uma abertura aqui do diafragma que vai dar passagem ao esôfago e também aos troncos vagais anterior e posterior. Que são constricções do esôfago, são estreitamentos. Na região cervical já tem a constricção cricoidea. E na região torácica tem 3 estreitamentos. Constricção aórtica, quando o esôfago cruza o arco da aorta. Constricção brônquica, quando cruza, principalmente o bronco principal esquerdo. E constricção diafragmática, quando cruza o músculo diafragma, lá no hiato esofágico. Então, constricções são estreitamentos. Regiões que o esôfago é mais estreito, diferente das outras regiões que ele é mais dilatado. A parede do esôfago, também a gente já estudou isso, todo órgão oco ele é formado por camadas. A camada externa do esôfago é uma camada fibrosa, também chamada de camada adventícia, de túnica adventícia. Nem está mostrando aqui, porque aqui já vai mostrar a túnica muscular. É formada por fibras longitudinais externamente, fibras circulares internamente. Na região cervical, no pescoço, é músculo estriado esquelético, ou seja, é voluntário, eu inicio toda a deglutição aqui voluntariamente. Mas nessa região torácica e abdominal já é músculo liso, portanto, já é um músculo involuntário, que eu já não controlo mais a deglutição quando ela já está aqui na região torácica e abdominal. Nessa região torácica, ainda tem uma regiãozinha de transição entre o estriado esquelético e o liso. Mas aí depois o músculo se torna completamente involuntário, completamente liso, que vai realizar peristaltismo, né? Que é essa contração involuntária. Aí tem uma submucosa, que tem as glândulas esofágicas, que secretam um muco protetor, para evitar que essas paredes fiquem aderidas uma à outra, deixando a mucosa esofágica sempre molhada, úmida, para facilitar a deglutição. Internamente tem a camada mucosa, né, que é a camada aí mais interna. O esôfago, ele é muito comprido, ó, 25 a 30 centímetros de comprimento. Então, ele é irrigado por várias artérias. Nessa região cervical e torácica superior, ele é irrigado pela artéria tireoide inferior. Tireoide inferior, que se origina do tronco tireocervical, que se origina na subclávia. Então, vai irrigar a tireoide, outras estruturas também, e faringe. Então, artérias tireoides inferiores. Aqui, na maior parte da região torácica,
ele vai ser irrigado pelas artérias esofágicas, que são ramo direto da aorta torácica. A aorta vai dar 3 a 5 artérias que já vão direto para o esôfago, são as artérias esofágicas. As artérias bronquiais, que também são ramo da aorta, que vão para o brônquio, também ajudam na irrigação do esôfago. E nessa parte aqui mais inferior, região abdominal e torácica inferior, tem a artéria gástrica esquerda. Como o nome já está dizendo, essa artéria gástrica esquerda, ela vai irrigar o estômago, mas ela também dá alguns ramozinhos aqui para o esôfago, principalmente essa região de transição entre o esôfago e o estômago, que se chama cárdia. É o órteo cárdico, a região cárdica. Então, gástrica esquerda, ela já é uma artéria aqui abdominal, vai irrigar a parte inferior do esôfago. A gástrica esquerda, ela vem do tronco celíaco. A aorta origina o tronco celíaco e o tronco celíaco origina a gástrica esquerda. O tronco celíaco é uma artéria bem importante porque ela vai originar várias artérias, a gástrica esquerda, a hepática e a esplênica. O tronco celíaco irriga esôfago, estômago, fígado, baço, pâncreas, duodeno. Então, é uma artéria, assim, bem importante, que a gente vai... Só não intestinos, distais, rim, mas ela irriga... Essa parte superior aqui do abdômen, né? Fígado, baço, pâncreas, estômago, esôfago, abdominal, é tudo o tronco celíaco. Só que ela dá, Maria, incontáveis ramozinhos. É uma aula, assim, é uma parte bem grande, só para ajudar o tronco celíaco. Deixa para abdômen. E as veias esofágicas, né? Aqui está mostrando as artérias e aqui as veias esofágicas. As veias esofágicas, elas têm assim, muito entrelaçamento entre si. Esse entrelaçamento forma o plexo venoso esofágico. E essas veias, elas vão drenar principalmente para as veias ázigo, o sistema de veia ázigo. Veia ázigo do lado direito, veia hemiázigo aqui do lado esquerdo mais inferior e veia hemiázigo acessório também do lado esquerdo aqui mais superiormente. Elas vão drenar principalmente para as veias ázigos. Mas essa parte aqui inferior, ela vai drenar para a veia porta hepática, que é uma artéria que entra no fígado. Em algumas situações, quando o fígado está muito fibrosado, por exemplo, em cirrose hepática, aí esse sangue aqui inferior, que não consegue drenar para a veia porta, para o fígado, ele termina o sangue refluindo lá para cima. Quando ele reflui, aí essas veias aqui do esôfago se dilatam e aí são chamados de varizes esofágicas. As varizes esofágicas, o que são? Dilatações das veias do esôfago. Acontece muito frequentemente quando? Quando o paciente tem, por exemplo, cirrose hepática. Não, elas são internas também. Porque às vezes, aqui está mostrando por fora, mas elas vão entrando lá dentro. Inclusive o diagnóstico, né, por endoscopia, porque elas ficam... É uma varize, né, como a gente tem varize em outro lugar, ela fica a mucosazinha toda característica, assim, com as veias. Aí o diagnóstico é por endoscopia. E essas veias esofágicas, as varizes esofágicas, como elas começam assim muito silenciosas, sem o paciente perceber nada, né? Não dói, não sente nada, às vezes tem uma hemorragia interna que é bem grave, às vezes pode até determinar óbito. E às vezes o diagnóstico, como eu falei, geralmente assim, vai fazer às vezes endoscopia por outro motivo, para ver outra coisa, refluxo, alguma coisa, mas geralmente o paciente já tem outros comprometimentos. Já tem uma cirrose, hipertensão portal, mas é assintomático. Aí pode gerar uma hemorragia interna grave que pode determinar óbito. Então, são as varizes esofágicas, porque as veias do esôfago, elas drenam para as veias, o sistema ázido, mas aquelas mais inferiores para a veia porta. Aí, se o sangue não consegue fluir, normalmente no fígado, quando o fígado está muito... Todo mundo já viu um fígado de animal, né? Ele é molezinho. Quando a pessoa tem cirrose, as células hepáticas, que são os hepatócitos, eles são necrose, eles são substituídos por tecido fibroso. Aí o fígado fica todo durão.
e aquele sangue tem dificuldade de fluir por dentro do fígado. Aí ele termina o sangue refluindo, retornando, e aí origina esses varizes. E falar, só para finalizar, sobre a inervação do esôfago aí torácico. O esôfago torácico é formado de músculo liso, então é inervado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Sistema nervoso autônomo se divide em simpático e parasimpático. A inervação parasimpática provém do nervo vago. Então, o nervo vago, ele é responsável pela inervação parasimpática. Só que a inervação parasimpática no canal alimentar, de uma forma geral, no tubo gastrointestinal, ele faz aumentar o peristaltismo, acelera o peristaltismo. Por exemplo, o parasimpático no coração, ele faz diminuir os batimentos cardíacos, né? Mas no sistema digestório, ele faz ativar, faz aumentar o peristaltismo, através do nervo vago que vai passar aqui, ó, juntinho do esôfago. Ele aumenta o peristaltismo e abre os esfíncteres, os ossos. Sim. É assim, é só você imaginar que o sistema nervoso parasimpático, ele vai estimular a digestão, o processo mesmo da digestão. Enquanto que no coração ele faz inibir, diminuir a frequência cardíaca. Então, essa aí, nervo vago, inervação parasimpática, aumentando o peristaltismo. Mas essa estruturazinha que fica aqui próximo do esôfago, que se chama tronco simpático, né? O nome já está dizendo, já é inervação simpática, e do tronco simpático vão sair fibrazinhas nervosas que vão formar nervos esplâncnicos torácicos. Esses nervos esplâncnicos torácicos, eles vão ser responsáveis pela inervação simpática do esôfago, que já vai diminuir o peristaltismo. E esses nervos parasimpáticos e simpáticos, eles vão se entrelaçar aqui em torno do esôfago, formando o plexo nervoso esofágico. Esse tronco simpático aqui, eu vou falar alguma coisa sobre ele na próxima aula, porque ele fica também no mediastino posterior, mas bem rápido, mas é uma das principais estruturas do sistema nervoso simpático. Vocês vão estudar com Monte Filho, porque a inervação simpática, ela sai ali da coluna lateral, da medula torácica e lombar alta, que eu chamo de lombar alta, L1, L2. Aí, quando aquele neurôniozinho sai da medula espinhal, eles vão fazer uma sinapse, que ali é a fibra pré-ganglionar. Aí vão fazer uma sinapse nesses gânglios aqui, que vão, onde se localizam os corpos dos neurônios pós-ganglionares. Aí é uma estruturazinha bem característica, que fica aqui do lado da coluna vertebral, que se chama tronco simpático. Aí daqui vai sair toda a inervação simpática do corpo humano, dessa estruturazinha que é o tronco simpático. E vai originar nervos para o esôfago, para o estômago, para os intestinos, e aí vai diminuir o peristaltismo. Não, o plexo esofágico é a junção das fibras do nervo vago com essas fibras parasimpáticas. Só que o vago vai acelerar o peristaltismo. O vago é parasimpático, não esquece. O vago é parasimpático, acelera o peristaltismo. O tronco simpático, o nome já está dizendo, é sistema nervoso simpático, diminui o peristaltismo. Tá? E é isso. Pessoal, então agora só está faltando uma aula, né, para a gente concluir esse assunto, que é o mediastino posterior, que é uma aula bem curtinha, menor ainda do que essa, bem simples. E aí a gente conclui o conteúdo aí dessa prova. E aí vocês aí depois discutam se vocês, o que eu posso é fazer a alternância da prova teórica e prática, para não atrasar o conteúdo, porque a gente já vai ter um atraso da aula de quarta-feira, que não vai ter. Aí depois vai ter feriado, dia 2 de novembro, outros feriados aí, para não atrasar. E a gente pode só mudar a teoria e a prática. Como? As fibras? Sim.
Aí já vão para o abdômen. Aí continua no abdômen. No abdômen vão inervar o estômago, o intestino delgado, parte do intestino grosso, fígado, baço, pâncreas, rim, tudo isso aí. Inerva tudo. Certinho, pessoal. Vamos lá fazer aqui a chamada. Turma 2. Vocês são a turma D, né? São 28. Gente, vamos lá, chamada. Evelyn. José Luiz. Natália Fernandes. Natália Correia. Naisha. Presente. Nelson. Presente, professor. Omar. Presente. Paloma. Prelian. Rayane. Renan. Roberta. Rodrigo. Rodrigo Chaide. Sávio. Thomas. Tiago. Se botar aí no chat, alguém me fala. Vivian. Valber. Walter. Iago. Presente. Ok. Então, pronto. Eu vou pegar a frequência de vocês no Teams. Gente, essa parte também de prática, tem pouca coisa para vocês verem. Traqueia já viram, esôfago já viu, os vasos da base, tem mais para ver os vasos da base, essa formação da veia cava, mas que também vocês já viram muita coisa em coração, né? Mas vocês amanhã façam uma revisão disso aí tudo. Hã? Não. Aliás, dá para ver no cadáver só. Sim. Só que o cadáver teria que ter tirado hoje, para vocês verem. Opa! Porque quando tira é um formol insuportável. Geralmente, quando a gente vai usar... Vocês querem ver o cadáver amanhã? Sim. Pronto, depois eu vou pedir para o César o osso tirar. Porque ele tira antes, aí fica em um pedaço em água corrente para diminuir. E para ele tirar sozinho também é complicado. Geralmente tem que ser os dois, né? Porque o cadáver é pesado. Mas ele chama o seu Francisco para tirar com ele. Os alunos até ficam, tem pouco cadáver. Gente, mas o cadáver, manusear um cadáver inteiro, né? Assim, é para você ter um para olhar de vez em quando. Mas não é o dia a dia de uma prática de anatomia. Imagina só para tirar um cadáver daquele tanque, ele está lá dentro, mergulhado no formol, tirar, lavar. Tem glicerina. Pois é. É bem caro, precisa de um maquinário diferente. A conservação aqui no Piauí, por exemplo, todas as faculdades elas são formol ainda, mas fora, algumas já são glicerina. USP, né? Claro, é glicerina. Eu fiz o meu doutorado lá, era glicerina lá. Mas a maioria ainda é formol. A maioria. Só essas faculdades assim mais top mesmo é que já são glicerina. E aí a glicerina, o bom da glicerina é que não tem aquele cheiro. E o cadáver fica sempre assim mais bonito, meio vermelho ainda, como se ainda tivesse assim meio recente. Gente, então é isso. Vou encerrar aqui também o Teams. Tchau, vocês.
Até amanhã. É.